teve bons momentos também no Botafogo, né, cara? Tive. Foi muito. Aliás, o time Botafogo no clube que eu joguei assim grande aqui, que eu não fui campeão por pouco, né, cara? Foi a Copa do Brasil que nós perdemos pro Juventude aqui em 99, que foi um caos aquilo ali, né? Tava em campo aquele dia? Tava em campo, Fala um cara. pouco desse dia Infiltrado, pra mas gente. tava. Ah, tá, É, entendi. tava bem lesionado, mas não queria ficar fora da final, né, cara? E a gente jogou muito bem lá em Caxias, fomos assaltados lá, né? Mas ele teve um detalhe, cara, assim, o torcedor não sabe dessas coisas, né, cara? Nem pensa, porque só quem tá lá, gente, tem muitas coisas que acontecem no futebol que só sabe quem tá lá, né, cara? Quem tá aqui do lado de fora sabe 10% da história. A gente foi fazer um coletivo, acho que na sexta-feira, não lembro quando foi esse jogo. E aí, pô, ninguém queria correr, né, cara? Pô, o jogo final, próximo, já tava no final do campeonato. A gente tava tomando uma porrada do time reserva, cara, assim, violenta. Nosso time era um time mais aberto, né? Eu, Valber, Sérgio Manuel. O único que corria mais assim, marcando no meio era o Reidner, né? Bebeto e Donizete na frente. Era um time bem pra frente. Bem leve, né? E Bem, aí bem pra o frente. Jorge Luiz lá e o Gonçalves, cara, começaram a reclamar lá atrás, o time tá aberto. Começaram a dar grito lá, não sei o quê. Que vocês zagueiros às vezes não gostam de ficar mano a mano, às vezes tem que ficar, né, irmão? Tem Sim, tem vezes que tem que ficar. ficar, Eu né? não Mas tinha os esse caras problema, não. não. Pode ficar tranquilo que eu não tinha esse Ó, estamos problema, ficando não. aqui muito mano a mano, não sei o quê. Aí o Gilson Nunes começou a mexer no time, cara. No coletivo. Botou um menino chamado Júnior, que tava vindo dos juniores, um volante mesmo de origem. Eu sei quem é esse menino. Me passou pra lateral direita. Tirou. O que tava de lateral na época? Era o Paulo Baia, eu acho. Me Sim. passou pra lateral, tirou o Leandro Eugênio, botou. Não, era o Leandro Eugênio de lateral. O César Paz era o lateral dele. Passou o César Paz pra lateral esquerda e me botou na direita. Fez uma salada do caramba e botou esse time pra jogar, cara. Na Contra o final. Juventude, é. Tirou o Valber. Caraca, Só tirou o mexendo no Valber. time, né? Tirou. Aí a gente precisando de O ganhar. Valber tava de volante ou de zagueiro nisso? Volante, né? O volante mesmo era eu jogava Reidner, Valber, eu e Sérgio Manuel. Era um Sim, quadrado. sim. Bebeto e Donizete na frente. E quando não tava o Bebeto, jogava o Zé Carlos Zé do 2, Gol. Zé do Gol, que já jogou com a gente lá, né? Vice-presidente de futebol nessa época era o Antônio Rodrigues. Não era? Era o Antônio Rodrigues. E a gente tinha certeza que ia porrar o Juventude no Maracanã, né, cara? E era pra ter porrado mesmo, né? Mas o time do Juventude também era um time bom, não era um time. Os caras não chegaram na final à toa. À toa. Fecharam ali atrás, cara. Acho que se a gente tivesse jogando até hoje, que a gente não fazia gol nos caras, não, né? E o Botafogo acho que não tem Copa do Brasil, tem? Acho que não. Nesse formato. Acho que Acho que o mais perto foi esse aí de 90. Pô, cara, tinha mais de 100 mil no Maracanã, Fernando. Tampado. Acho que foi a última vez que teve um grande público assim no Maracanã, que agora não tem nem mais como, né? Mas era no Maracanã Com ainda. aquela quantidade de pessoas, eu acho que foi o último. Era o Maracanã mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Você que tá falando do Botafogo, de um momento difícil. O que tu acha que aconteceu no Botafogo, Fábio? Eu fico Eu assim, até vi vocês falando disso no ontem, né? No programa. programa eu É, vi lá. Você até falou bem. Cara, daqui é difícil a gente falar, é de irmão. fora é difícil É falar, né, difícil. cara? Teve uma pessoa que ficou de falar aqui e a gente. Teve um que veio aqui que falou que Falou, sabia eu sei o que aconteceu. Aí depois eu falo em off, ele foi embora, a gente esqueceu de Uma falar. coisa é você Tem que tomar entrevistar ele diferença. de Nós novo. perdemos o Campeonato Mineiro em 96 pro Cruzeiro com uma diferença de 6 pontos, até aceitável. Vocês tinham 6 pontos na tinha frente. 6 pontos na frente e perdemos. Deixamos lá pro último jogo, a gente tinha que ganhar, acho que não lembro, do Berlândia lá, e empatamos e o Cruzeiro foi ganhar o campeonato. Mas o Botafogo tinha 13, chegou a botar 13, não foi 13. isso? É muito ponto, cara. É muito ponto. É um troço estranho. A gente assim. vê que não tem como o time todo ficar mal tecnicamente, tá? É muito Engraçado, emocional. eu me lembro que o Botafogo começou a ter problema naquele jogo que ele perdeu pro Flamengo lá no Engenhão. Todo mundo fala isso. Lembra Foi disso? naquele jogo que perdeu Que 2x0 o Bruno pro Henrique Flamengo. faz um gol. 2 gols do Bruno Henrique. Ali começou, né? Foi Foi 2x1. 2x1. Isso. Botafogo fez um gol. Eu tenho amigos meus que são botafoguenses, os caras, tipo assim, os caras quiseram até largar, não queriam mais ser Botafogo. Porque é estranho aquilo ali, né, cara? Foi um troço muito, muito feio, esquisito. E Né? perdura um pouco até hoje. Mente, cabeça. Até hoje. Entendeu? Pô, e o psicólogo do Botafogo é um cara Quem competentíssimo. é o Paulo? É o Que Paulo. trabalhou com a gente no Flamengo? Competentíssimo, Muito bom. um cara muito bom. Tadinho, mas ele não tem culpa nenhuma. Primeira coisa, é impossível ajudar quem não quer ser ajudado. Não é contestação. Uma Isso afirmação. é uma afirmação minha. Não sei o que acontece, não dá pra adivinhar, não tô lá dentro. E é um cara só pra cuidar de 30, de 35 caras
E é difícil você mexer. Até o Rob tava falando isso lá no programa ontem. Eu acho que é porque o John Tex não paga quem tá devendo e o nego fica fazendo macumba, fode a porra do time. Ele Mas, tá mas o devendo. Botafogo tá tudo em dia, né? Não, Porra nenhuma. tá em dia só. Em dia. Tem 9 meses que não paga a gente aqui. É mesmo? É. E manda a carta, é como se. Isso agora é tudo responsabilidade dele, da É. SAF? É. Pois é, se não é, nem sei se era o assunto. que E aí tinha o cara falar, gasta Mas pode 20 falar. milhões de dólares pra comprar um jogador e Eu- não paga eu- quem tá devendo. E não é só a nossa empresa que tá devendo, não. Uma porrada aí. Pois é, cara, eu não tenho conhecimento, eu não sou economista. Sim. Mas assim, eu ainda acho muito estranho. Ainda estou tentando assimilar isso, né? Porque eu vejo o modelo, cara, de gestão do futebol brasileiro assim. Eu acho que o sonho nosso de consumo seria a gente não ter que vender jogador. Imagina se tivesse preservado aqui o Vinícius Júnior, outros jogadores foram vender. Como que seria o nosso campeonato? Mas isso passa pela estrutura econômica do país, cara. Se o Brasil, se o país já não tem dinheiro, como que o futebol vai conseguir Sim, segurar a sustentar. oferta que vem de lá de fora, né? E isso acaba refletindo nos clubes. Se pegar um cara assim, dizer, pô, fulano é dono do time, é a SAF, mas ele é o dono, entendeu? Então, assim, eu acho isso ainda meio, não sei, cara. Não dá pra imaginar um time assim do tamanho do Botafogo, do Flamengo, tendo uma... Mas se não fizesse isso também, provavelmente o time É porque, Fábio. iria por um caminho... Não, eu sei porque Você eu te- tinha uma causa na justiça contra o Botafogo, que Ah. cara, 2 clubes que eu botei na justiça, que, assim, que eu vou te falar, que eu botei porque, é o que você falou, eu só queria o justo, meu salário e tal. Flamengo e teu o Botafogo. Eu tentei com o Flamengo até o último dia de perder tem um prazo. O prazo da. Último dia, Sam. Eu tentei até o último dia fazer um acordo com o Flamengo, sem ter que ir pra justiça. Falando sério. Aí o Acredito em advogado você, falou, cara, pô. se você não entrar com a causa hoje, com a petição hoje, você vai perder. São 2 anos, né? Aí eu tive que entrar. Mas, Fábio, Entendeu? você vai pegar o seguinte: você pega uma instituição como o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, né? Elas são um patrimônio, né? Você vê que alguns deles, se fosse uma empresa, era insolvente. Porque o que eles devem é maior Não do que tem, o patrimônio. eu sei, sim. Né? Se eu fosse sei. uma Por isso eu falei empresa, do Botafogo, já sabia disso. né? É. E aí você vai o seguinte, você vai pegar, eu não vou falar nome, você vai ver assim, pô, foi eleito fulano para presidente do clube tal. Qual a experiência administrativa que o cara tem? Zero. Como que ele vai administrar isso, né? Vai dar merda. E por que que ele foi eleito, Anselmo? Então, Qual o interesse disso? Para que ele quer Você ser não tem- presidente você de uma não instituição tem- que deve um caminhão de dinheiro? pois você é, não o tem que nada acontece que nisso dá aí? notoriedade como dá o futebol. Nada. Você vê que a gente tem um jornal só de futebol, Sim. né? Nada. E aí você tem esses casos aí e não dá nada. Aí o governo faz, ó, vamos fazer um acordo aqui de não pagar. Já teve um monte de coisa, né? Pra fute, não sei o quê. E aí vira, começa, e aí fica depois esquecido, volta. né? Acaba, né? É, porque você mexe com massa e massa vota. Mas o futebol, na verdade, é uma ação entre amigos, né, cara? São instituições assim, elas tipo assim, o que o clube tem? Quando ele tem alguma relação com o governo, é em relação à própria relação com os atletas ou de algo que ele tem que pagar para funcionar como instituição. O clube tem obrigações a cumprir, com o governo também. Mas, por exemplo, o jogador Tem, mas não cumpre. Esses dias eu não sei onde que eu fui fazer alguma ficha, alguma coisa, a moça perguntava qual era a minha profissão, eu falei, tô aposentado, mas qual é a sua profissão? Ah, foi para aprovar um cartão de crédito. Você tem contra-cheque? Eu falei, não, tô aposentado, mas você não tem contra-cheque? Eu falei, não, tenho aposentadoria não. Você era o quê? Não tem, pô. Eu sou aposentado, não É, tenho não tem aposentadoria. aposentadoria. Só se eu Tipo começar assim, a pagar o INSS. nem todo jogador, atleta profissional de futebol, conseguiu, cara, ter dinheiro. E aí, como é que faz? Aí a CBF vai e bota um curso de treinador que custa 12 mil, 15 mil. Como é que um cara que pô, cara, assim, Não, sabe? é absurdo. Não, a nem gente todo vive num não. país Você muito... falou para nem todo, você foi muito gentil. 80%. Eu vi o Ronaldo falando sobre O percentual é absurdo dos jogadores que tem que continuar trabalhando para poder sobreviver. Sim. Pouquíssimos. 1%, 1,5%, 2%. Pois aí entra naquilo que a gente estava falando aqui no início, que a gente faz o caminho contrário, cara. A gente começa a ganhar dinheiro e a gente tem um prazo para ganhar dinheiro. Sendo que nesse prazo, a gente é diferente de um médico, de um advogado, que a gente se machucar não ganha. E sendo que um médico, um advogado, uma outra profissão, quanto mais velho para ele, melhor. Ele vai tendo mais sabedoria, ele vai tendo mais... A gente não. A gente vai ficando mais velho. Vai ganhando menos. O cara aí tá velho, começa a diminuir Nossa, não Messi aí do Cristiano, não, mas a grande maioria, o caminho é esse. Isso não é fora da curva. É, né? mas foi por isso até que eu falei, cara, vou parar de jogar, porque você começa a entrar numa linha
Pô, vai baixando, e, pô, cara, vou ter que ir pra lá, pra cá. Então, acaba- na hora. Vou Chega uma hora que parar. acaba pagando pra jogar. Vou parar que chega. É isso, tá, é isso, entendeu? é isso. Eu acho até que a legislação para o jogador, no caso de separação, ela é injusta, né? Porque a carreira do jogador, se você for pegar assim a grosso modo, são 10 anos. O cara tem que faturar em 10 anos para sobreviver 40, É, né? Porque você vai terminar com 35, a Sim, expectativa de isso. vida é 75. é. Então você está com a mulher 10 anos. Se você se separar dela no final, ela vai levar 5 anos. Então o dinheiro que era para ser para 40 vai ter que Já ser- vai diminuir. vai diminuir. Vai ter que ser pra 20 ou Vai vai ter que ser pra 20. dividir em 20. Não, Mas eu acho que e quanto que nós contribuímos, por exemplo? isso que eu ia falar. O INSS, eu quando vim tanto no Botafogo como no Flamengo, o meu contrato era todo por dentro. Não, o meu Eu também. não tinha nada. No Guarani eu tive imagem, no Atlético Mineiro eu tive, no Flamengo, no Corinthians eu tive, no Flamengo e no Botafogo eu fiz tudo assim. Não era falcatrua que se fazia na imagem, não. Mas eu preferi ter tudo por dentro para não ter problema com a receita. Entendeu? É porque essa questão da imagem foi uma coisa que foi criada para beneficiar os clubes, não foi os jogadores. Mas no fundo, Anselmo, acabava beneficiando a gente pela questão da porcentagem do imposto de renda. Só que essa parte a gente não recebia, né? Não, mas você está esquecendo uma mas coisa. acaba que você também não tem, Você- não tem os você- benefícios. você Tu não tem férias, benefício. tu não tem 13º Você terceiro. não tem isso. Ah, tá, não é incluído nesse Não, valor, não. né? Entendi. No final de tudo, entendi. a No matemática final é zero. acaba sendo meio Então, que foi isso o equivale. foi o que eu imaginei, foi o que eu pensei quando eu vim pro Flamengo na época, que o Aki foi conversar comigo. Ele até reclamou do meu salário no Botafogo. Eu falei, cara, faz o seguinte, não precisa de me dar, nada. Me dá a mesma coisa que eu tô ganhando no Botafogo. Bota meu salário todo por dentro, como eu tenho lá. Não, até no Botafogo eu tinha uma par de nota assim. No Botafogo não. No Flamengo eu fiz tudo por dentro. Bota tudo por dentro e só me dá um aluguel pra eu morar em Niterói. Não precisava porque eu tinha já apartamento em Niterói, mas ele não sabia, né? Sim, Aí me claro. deu mais uma grana lá por fora mas eu nem recebi, cara, no Flamengo. Não recebeu nada no Eu Flamengo. recebi acho que 2 meses no Flamengo, Fernando.